Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 4, 2021, História. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 2 de História do 5º ano, PET volume 4, tema Patrimônio Histórico-Cultural. Querido estudante, querida estudante, nessa semana continuaremos estudando sobre o patrimônio cultural. Breve apresentação. Patrimônios culturais, marco da história e da memória. Importantes para a sociedade, os patrimônios culturais marcam a história e, a fim de manterem essa memória, devem ser preservados. Segundo a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Araraquara, Uniara Maísa Fonseca de Almeida, patrimônio cultural é um tema ligado às construções antigas e seus pertences, objetos, práticas, tradições e rituais, e que nos remetem principalmente ao meio ambiente, à forma de o homem ocupar o território e a sua relação com o meio ambiente, seja urbano ou rural. O patrimônio pode ser considerado material ou imaterial. O material remete a algo construído, físico, tangível, como por exemplo em Araraquara, o Palacete das Rosas, a Igreja Matriz São Bento e a estação ferroviária. Já o imaterial está relacionado a práticas, tradições, meios de expressão, modos de fazer e rituais. Representam a forma de conexão, relação e expressão do homem com o território, com o coletivo, com a sociedade, com a cidade. Alguns exemplos são o samba, capoeira, os rituais e festas religiosas, dança, etc. Para saber mais, assista ao vídeo Patrimônio Material e Imaterial e saiba quais são as suas semelhanças e diferenças. E aí tem o link. Atividades. Leia o texto com atenção e faça as questões de 1, 2 e 3. Patrimônio histórico-cultural. Patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de uma sociedade e que, por sua importância cultural e científica, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. O patrimônio histórico-material é o conjunto de bens materiais físicos que possuem importância histórica para a formação cultural da sociedade. Podem ser obras de arte, monumentos, cidades, prédios e conjuntos arquitetônicos, parques naturais, etc. Como patrimônio histórico e material, podem ser considerados os idiomas, o dialeto de cada um, a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos dos ditos populares, dentre outros. Por Merius e Lara. Então, a resposta da 1, letra D, o patrimônio histórico e imaterial podem ser considerados, o patrimônio histórico e imaterial podem ser considerados os idiomas, o dialeto de cada local, a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, as construções, os conjuntos dos ditos populares. Então, essa ali é para você observar a falsa, então essa é a falsa, letra D, e você vai reescrever. Observe que eu até grifei aqui, coloquei de cor azul as construções, né? Porque está errado. Então, você vai reescrever, ó, o patrimônio histórico e material. Podem ser considerados os idiomas, o dialeto de cada local, a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos dos ditos populares. Então, você vai colocar aí dessa maneira. Então, a errada é a letra D e você vai tornar verdadeira. Reescreva a alternativa falsa da questão anterior, tornando-a verdadeira. Então, aqui no número 3, eu já coloquei aqui para você para relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos a letra A, patrimônio cultural material, e a letra B, patrimônio cultural imaterial. Então, letra A, obras de arte. É o quê? Um patrimônio cultural material. Conjuntos arquitetônicos também é um patrimônio cultural material. Depois, idiomas ou dialetos, aí é patrimônio cultural imaterial. Culinária, patrimônio cultural imaterial. Ditos populares, também patrimônio cultural imaterial. E monumentos é patrimônio cultural material. Então, ficou A, obras de arte, A, conjuntos arquitetônicos, B, idiomas ou dialetos, B, culinária, B, ditos populares, A, monumentos. Aqui nós temos a tirinha, né? Para você observar a tirinha e resolver as questões 4, 5, 6. Então tá assim, não é só um prédio antigo que arde em chamas, tá vendo? Está vendo pela televisão, mostrando um prédio que está pegando fogo, né? Ardendo em chamas.
é nossa história, nosso patrimônio, nossa memória, cultura, educação, pesquisa, nosso passado. Depois, no último quadrinho, o nosso futuro. Então, é o nosso passado, o nosso futuro. É toda uma história que está se perdendo ali com as chamas, com o fogo que está pegando, né? Então, nós vamos responder. O patrimônio histórico destruído era, letra A, imaterial, pois se trata de um prédio. B, imaterial, o prédio, né? Pois se trata de aspectos culturais não palpáveis, sem materialidade, que retratam parte da história, história de um país. Ou C, material e natural, pois se trata de um prédio. Ou D, material, pois se trata de um prédio. Então, o que está queimando aí, letra D, que você vai marcar, é material, pois se trata de um prédio. Então, quando você volta na tirinha, é um patrimônio histórico, né? Que a gente está vendo, o prédio em chamas, quanta coisa está sendo perdida ali, não só no presente, mas também no passado. Não só no presente que está acontecendo, mas o passado que se perdeu ali das memórias, quanta coisa de patrimônio, de memória, de pesquisa feita, e também o futuro, e quantas gerações vão ficar sem ter acesso àquilo tudo que foi perdido. Então você vai marcar a letra D, material, pois se trata de um prédio. 5. Nas cenas retratadas na tirinha, o patrimônio histórico foi preservado, foi destruído, foi reconstruído ou deixou de ser importante para a sociedade. Então você vai marcar a letra B, ele foi destruído, né? Ele estava em chamas, pegando fogo. 6. Releia. Não é só o prédio antigo que arde em chamas, é a nossa história, nosso patrimônio, nossa memória, cultura, educação, pesquisa, o nosso passado, o nosso futuro. A. O que você entende da fala do personagem? Então, quando fala isso lá, isso tudo que está falando que é história, o patrimônio, a nossa memória, cultura, educação, pesquisa, passado e futuro, né? Que é o prédio, não é só um prédio antigo que está pegando fogo, que está ardendo em chamas. Então, o que você entende? Você vai colocar do seu jeito, mas eu coloquei para você entender porque o incêndio tirou uma história construída, um patrimônio que muitos não terão a chance de conhecer, que faltou de, né? Vou colocar aqui de aqui. Então, foi-se embora o passado, né? Tudo que passou, e também o futuro. Então, acrescentei aqui o de, ó, não terão a chance de conhecer. B, na sua fala, ele se refere a qual passado? Então, ele está se referindo ao passado histórico do nosso país, né? Está se referindo ao passado histórico. C, ele diz que junto com o prédio, o futuro também está em chamas. O que ele quis dizer com isso? Então, ele quis dizer que os patrimônios perdidos, as gerações futuras serão afetadas sem a cultura, a história, a memória que o patrimônio representa. Então, quando você volta lá na tirinha, né, você está vendo quando o prédio está em chamas, eles, né, é falado sobre isso, sobre a memória, sobre a cultura, sobre a educação, sobre a pesquisa, então sobre o passado. 7. Agora registre, através de desenhos, um patrimônio cultural da sua cidade. Escreva seu nome e se ele pode ser classificado como material ou imaterial. Então aqui você vai desenhar um patrimônio cultural que tem aí na sua cidade. Vai escrever o nome dele, né, o nome do patrimônio, e você vai colocar esse patrimônio é material ou é imaterial. Então, essas foram as atividades da semana 2 de História do 5º ano. Te aguardo no próximo vídeo. Deixa aí seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, não for inscrita. Compartilhe o vídeo. Abraço e até o próximo!